Oficialmente, magnata grego Magnates confirma a Sky Sports que negocia com os gigantes da colina. A Sky Sports acabou de lançar a entrevista com o Magnates e realmente está em tratativa de negociação. E o seguinte, pelo que a gente tomou conhecimento, tá? As negociações aí, principalmente com a ECAP, estão muito avançadas. O Magnates tem interesse em resolver o mais rápido possível essa situação na Suprema Corte de Nova York. E, inclusive, ele vem ao Rio de Janeiro junto com o Edu Gaspar. A gente vai falar muito sobre isso, porque isso vai atingir aí o planejamento do Vasco para 2025. A gente vai explicar para vocês aí qual é o trâmite da coisa, perfeito, e quais são os próximos procederes aí. Então é o seguinte, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o seguinte, agora é oficial, perfeito? Vamos colocar aqui, Evangelos Magnati confirma que está negociando a compra da Vasco SAF, tá? Ele confirmou a Sky Sports que o clube é o Vasco da Gama. E a gente vai colocar a matéria original, tá, da Sky Sports. É uma matéria longa, eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler, certo? Para você entender aí como que o grego fez a grana dele, quais são as ambições que ele possui aí no mundo do futebol e na parte aí de embarcação, na parte aí marítima, perfeito? Então a gente vai colocar aqui para vocês, perfeito? E dizer uma coisa, eu não tinha dúvidas aí que esse time era o Vasco da Gama, certo? Então vamos colocar aqui, abrir aspas aqui, para Marinatti, vamos lá. Tá aqui, ó, vamos colocar na tela para você, torcedor do Vasco, ó. O jornalista diz aqui, ó, a, a Sky Sports, ó, ele me contou sobre suas ambições de expandir o seu portfólio de futebol, adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento com o Vasco da Gama, tá? Então, tá aí, tá confirmado, Magnates realmente fará uma proposta e está em negociações para poder comprar o Vasco, tá? Está aqui o logo, tá, da Sky Sports, tá? A matéria para você poder ler ela toda. E o seguinte, agora não tem mais dúvida. Agora o seguinte, ele, para poder fazer essa aquisição, existe um trâmite legal que precisa ser seguido. A gente tem que entender, ontem eu expliquei isso aqui na nossa live, a gente tem que entender que a SAF do Vasco está dividida aí em 3 blocos, perfeito? E hoje, a lei da SAF permite que o clube venda 90% da SAF. 10% o Vasco é obrigado a permanecer. Então, vamos entender aqui o seguinte, tá? Hoje, o Vasco, o Pedrinho, possui 30% aí das ações da Vasco SAF. 39% estão em discussão, perfeito? No arbitral
aqui da Fundação Getúlio Vargas. E 31% está lá nos Estados Unidos da América, sendo debate na Landau e a EICAP, lá na Suprema Corte de Nova York. Então, é o seguinte, vamos entender aqui. Para que ocorra essa venda aí, o magnate ele tem que comunicar à justiça norte-americana e fazer esse depósito em juízo. A EICAP vai quantificar o valor desses 31% junto com a Lander, certo? Essa homologação vai para a Suprema Corte de Nova York e lá simplesmente será feito um depósito em juízo para que os credores venham a receber. O pagamento será via justiça lá nos Estados Unidos desses 31%. Esses 31% que pertencem aí a 777 Parques, o Vasco não tem direito, o Vasco não tem que pedir permissão para ninguém para essa situação acontecer, nem a ECA. Então, já falei sobre os 31%. Vamos entender aqui agora, pessoal, o seguinte, tá? Dos 30% que o Vasco da Gama possui, o Vasco tem que ficar com 10%. O Pedrinho já falou que vai vender mais 20% aí da SAF. E o seguinte, pessoal, a situação dos 39% aqui na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Aí é mais fácil de se chegar a um acordo comum. Por quê? O Vasco, nos próximos meses, deve homologar um acordo. O julgamento aqui no Tribunal de Justiça do recurso da 777 foi até adiado, iria acontecer agora no dia 27 de novembro, foi postergado, foi tirado de pauta. Então, o que acontece? O Vasco deve chegar aí a um acordo judicial com a EICAP nos próximos meses, aqui na Suprema, aqui na Fundação Getúlio Vargas. Ou o Vasco vai buscar uma rescisão amigável aí, ou uma homologação, ou uma rescisão amigável, tá? O seguinte, falei para vocês que esses 31% da EICAP, ela pode vender. Agora, essas ações que estão esses 39% que estão aqui na Fundação Getúlio Vargas, que pertencem ao Vasco, isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo do clube, tá? E tem que passar pelo Conselho de Beneméritos. Daí a gente terá uma nova Assembleia Geral Extraordinária, onde o sócio vai votar sim ou não para a compra. Então, essa situação vai demorar um pouco, tá? Mas é oficial, inclusive, a situação lá nos Estados Unidos da América, ele está vendo essa situação já para poder fazer essa compra, essa aquisição. Isso vai impactar muito, gente, aí no ano de 2025 do Vasco. Porque se ele já tiver uma garantia ali do Pedrinho, que ele será o comprador, se tiver uma promissória, terá investimento no futebol. Tá? Ô, Laureano, qual é a sua opinião sobre isso? Dei a notícia, expliquei o trâmite. Qual a sua opinião? Cara, eu penso no Vasco. Eu sou contra a venda, mas hoje o Vasco não pode ficar na mão do Pedrinho, que ele é incompetente. E quem deveria fazer oposição no Vasco da Gama não faz, gente. A eleição de 2026 já está vendida. Essa turma do Pedrinho vai ficar no Vasco. O futebol do Vasco na mão do Pedrinho não tem expectativa nenhuma. O Vasco está correndo aí risco aí simplesmente não ir nem para a Sul-Americana. E aí o que acontece? Laureano, não poderia ter movimentos aí para que ingressasse no MP. Irmão, a gente sabe que a justiça é dos caras. Então, entre o Vasco ficar na mão desses vagabundos que estão lá e o Vasco ter uma esperança aí de um aporte, me diz você o que é melhor.
Me diz você. Então, é oficial, Marinates, né? Marinates, aí vai comprar a SAF do Vasco. O Pedrinho não vai se opor, tá? Não vai se opor. Ele quer se livrar do problema o mais rápido possível, certo? É essa a situação. Deixem nos comentários, a gente explicou tudo para vocês, tá? Isso não vai acontecer daqui a um mês, isso não vai acontecer daqui a 2 meses, a gente tem que ser honesto, mas é bom que se haja logo as conversações e o Pedrinho, fazendo aí uma promissória, o cara já pode fazer um investimento aqui para a gente ter um time, né? Ninguém aguenta mais. Obrigado pela atenção. Vasco neles, que a verdade prevalecerá. Valeu!